Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor diz que logo após Davi vencer a Golias e cortar a sua cabeça e levar para o rei Saul, Saul lhe perguntou de quem era filho e ele falou que era filho de Jessé, o belemita. E acabando Saul de falar, Jonatas, o filho de Saul, estava ao lado. E a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai, para a casa de Jessé. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Talvez Jonatas ele não tinha esse amor em família, porque o amor de Jonatas era sincero, ele gostou de Davi. É aquela amizade que se cria de uma hora para outra, movida pelo próprio Espírito Santo, porque dentro da própria casa do rei Saul, futuramente teria que ter até mesmo defesa, porque Saul iria perseguir a Davi no futuro. E a Bíblia diz que amor é dom de Deus, e Jonatas o amou. Tanto é que Jonatas o amou, que Jonas se despojou da sua própria capa, que trazia sobre si, e deu a Davi, como também até mesmo as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi de onde quer que Saul o enviasse, e conduzia com prudência, e cumpria todas as ordens do rei Saul. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, porque como ele foi afamado por derrubar o gigante Golias, ele começou a andar na frente da batalha. E era aceito aos olhos do povo, e até aos olhos do servo de Saul. O que nós vemos claramente é que Saul foi presenteado, primeiramente com a amizade de Jonatas, depois com presente, com vestes, com espadas, e depois honrado pelo próprio povo, que começou a observar a Davi. Sucedendo, porém, que vindo eles de uma batalha, quando ele voltava até mesmo de ferir aos filisteus, as mulheres da cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Essas mulheres, sem sequer saber, começaram a provocar uma contenda ou uma indiferença. Amado, um elogio mal colocado, sem discernimento, sem entendimento, pode provocar até mesmo uma fagulha de desespero e gerar até uma contenda entre pessoas. Mas, neste caso, creio eu que tinha até a mão de Deus. Porque como é que Davi ia ser reconhecido como rei de Israel se ele não aparecesse? Então, se você aparece, o seu ministério aparece, se Deus te usa com cura, com revelações, se Deus te usa até mesmo com uma boa pregação, não te preocupe com os elogios, porque você tem que aparecer. Mas você tem que ser centrado, tem que se dominar, tem que andar com domínio próprio diante de Deus e dos homens e até mesmo diante do reino de Satanás, para que não venha soberba, altivez e falta de domínio. E essas mulheres, elas saíam dançando e cantando e respondiam umas para as outras, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ora, enquanto um grupo do outro lado falava em milhares, o do lado de cá falava em 10 milhares.
E isso, em voz alta, cantada por grupos de pessoas, vai chegar ao ouvido indesejado. E Saul ouvia tudo quando ia passando junto com Davi, ou quando ia recebendo ele, quando ele vinha de uma guerra, de uma batalha. Então Saul se indignou muito. E aí começou a inveja. Porque ele era rei. Amados, quando nós estamos diante de uma administração ou diante de uma liderança, e nós vamos vendo aqueles que estão na nossa congregação, pastores, obreiros, se destacando, em vez de você se indignar, elogia. Porque se ele está crescendo, o ministério também está crescendo. E se ele está se desenvolvendo, é porque a obra também está se desenvolvendo. Então nós temos que elogiar, para que não suba ao nosso coração essa inveja. E Saul ia se indignando cada vez mais, e aquela palavra lhe parecia mal, até mesmo no seu coração e diante dos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Ele não sabia que ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas aqui ele já estava observando a ascensão de Davi, ele mesmo, ele próprio. Ora, o que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi sob suspeita. Ele começou a olhar atravessado. Amados, quando o seu ministério começa a despontar, que você começa a ser usado pelo Todo-Poderoso, que você começa a trazer multidões para perto de você, muitas pessoas vão te olhar sobre o olhar de suspeita. Vão até mesmo inventar história, que você está persuadindo que você era um falso profeta, ou que você ora de forma errada. Vão tentar achar erro na tua pregação, vão tentar achar erro na tua maneira de agir ou de falar. E isso vai acontecer todo dia, e outros dias, e vários dias da sua caminhada. Porque o inimigo ele não vai parar de lançar seta para querer parar o teu ministério. E esse espírito mal da parte de Deus se apoderou de Saul mais uma vez. Por quê? Porque ele estava indignado. E profetizava no meio da casa. O interessante é que esse espírito mal se apoderou de Saul e ele profetizava no meio da casa. Amados, se você quer entender, Saul foi ungido no começo por Samuel como rei. Mas a partir do momento que Deus unge outro rei, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí veio um espírito mau da parte do próprio Deus sobre Saul, que profetizava no meio da casa. O que nós entendemos com isso? Entendemos que aquele que não anda no Espírito Santo, existe um espírito na boca deles que profetiza engano. A palavra do Senhor diz que o rei Acabe chamou os profetas para profetizar se ele descia ou não a guerra com Joás. Porém, Micaías falou: não desce não que vai morrer. Aí tu só profetiza contra. Tinha mais de 400 profetizando a favor, mas Micaías se levantou no Espírito do Senhor e falou: não desce não que tu vai morrer. Ah, tu só profetiza contra. E resolveram descer a guerra. E ele falou: ó, Josafá, tu volta, mas este aí não volta não. E Davi tocava essa harpa com as mãos, como nos outros dias, tranquilamente diante de Saul. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Esse espírito agoniou tanto a mente do rei Saul, que Saul atirou essa lança em direção a Davi, que ela atravessou a parede. Ela ficou cravada na parede. Se pega no meio do peito da criança, do menino, Davi já era. Muitos
até mesmo fora das congregações, não vigiam como vigiam debaixo dos telhados da congregação. Vão para churrasco de ímpio e chega lá, os inimigos geram uma confusão e aquele crente acaba entrando no meio. E pode sobrar para ele. Mas Davi estava em espírito, se desviou por 2 vezes. Ou seja, Saul tentou uma vez e tentou a segunda. Porque Saul temia que Davi viesse até mesmo a tomar posse do seu trono. Porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul. A bênção que foi dada, a unção que foi decretada sobre o rei Saul, ela pode ser desligada. O que acontece hoje dentro dos ministérios? Pessoas começam a andar no ministério e aí ele descobre que ele é pastor e aí ele já quer abrir outra porta, até mesmo sem a direção do Senhor. Ele está no ministério, ele é ungido, ele é honrado, mas daqui a pouco ele faz a facção. Ele quer sair desse ministério e abrir a igreja. Aí ele começa a arrebanhar pessoas para o seu ministério, daquele ministério anterior que ele era pastor. Isso não é certo no mundo espiritual. Então, essa unção pode ser retirada. Esse espírito do Senhor que está sobre este pastor, que é faccioso, se aquele pastor que ungiu em primeiro plano tiver discernimento, pode desligar essa unção da cabeça dele. Porque a Bíblia fala, tudo que ligar na terra é ligado no reino dos céus. E tudo que desligar é desligado no reino dos céus. Basta saber quem liga ou quem desliga. Por isso Saul se desviou de si e dos seus caminhos e pôs até mesmo Davi como capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência. Davi não estava preocupado se ele ia colocar Davi como capitão de 1000. E Davi se conduzia com prudência do Espírito Santo e todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente Davi se conduzia, tinha receio dele. É aquele camarada que você olha dentro da igreja e fala, esse cara é muito certo. E aí você começa a ter receio daquele que anda certo, em retidão, em princípios. Porém todo Israel e todo Judá amava Davi. Porque a história de Davi se propagou. Amado, quando você tem história, ela vai propagar na sua vida. Ela vai constituir uma amizade futura com alguém. E alguém vai vir até você porque você tem uma história com Deus. E esse povo saía e ficava diante deles, gritando, salmodiando. Por isso Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Saul falava assim, olha, é melhor ter esse camarada perto de mim. Vou dar minha filha para ele, para observar ele mais de perto. Sede meu filho valoroso, ou seja, aquele que tinha um genro o considerava como filho. E guerreava as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim contra os filisteus. Saul ainda tinha seu momento de sanidade. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei, para ser o teu filho, cuidado de ti. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel.
Então Saul, ele não tinha constância naquilo que falava. Ele falava uma coisa e depois cumpria outra. Os erros dele continuavam. Ele era cheio de erro nas suas decisões. Mas o Espírito do Senhor não estava sobre ele para ajudar. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, ou anda na carne, ou anda segundo demônios, segundo setas malignas, mortandades que assolam ao meio-dia, terrores noturnos vêm sobre o homem que não tem o Espírito Santo de Deus. A carne dele se abrasa. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E disse Saul: eu te darei a minha filha, para que sirva até mesmo de laço. Ele queria entrelaçar o menino, mas Mical amava a Davi. E ele queria ter o menino por perto. Até mesmo provocando um casamento para ter ele ali. É melhor ter este que eu tenho por inimigo perto do que longe. E para que a mão dos filisteus não venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra, hoje tu serás meu genro. E Saul deu ordem aos servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado, muito alegre contigo. Conversa era da boca para fora. Ele estava maquiando um sentimento maldoso contra Davi. Ele estava observando Davi. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Independente se o inimigo te observa ou se ele trama contra você, os planos do Senhor vão se concretizar na tua vida. E todos os servos de Saul amavam a Davi. Agora, pois, consente ser meu rei, genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: se parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram as palavras do rei. Foi as palavras que ele mandou te direcionar, Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote. Porque Davi era preocupado porque era pobre. Ele tinha que pagar um dote, até mesmo para casar com a filha do rei. Mas o rei Saul, astutamente, não precisa de dote, senão de 100 prepúcios dos filisteus. Ou seja, arranca as partes genitais de 100 filisteus, para que se toma vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, querendo preparar uma armadilha para Davi. Mas Davi tinha o Espírito do Senhor e tinha coragem. E ele não contava com este negócio. Cada vez que ele tentava fazer o mal para Davi, Davi ia se levantando cada vez mais diante dos homens, do reino de Satanás e nos céus. E anunciaram os céus estas palavras a Davi, e o negócio pareceu bom aos olhos de Davi. Davi falou: só isso? Davi era um homem de guerra. Para que eu seja genro do rei? Porém, os dias do casamento não haviam se cumprido. Então Davi se levantou com os seus homens e partiu. E feriu aos filisteus, não 100, mas 200 homens. Unção dobrada, meu amigo. Você está pensando que eu vou cair com 100 homens? Eu vou levar de 200. E Davi trouxe os prepúcios de 200 homens ao rei Saul, e os entregou em suas mãos, todos diante do rei, para que fosse genro do rei. Davi não estava vendo a malícia que
Saul estava tentando colocar ele para morrer. Mas ele acreditou que era o dote. Como ele queria dar um bom dote, ele falou assim: não, eu vou matar logo 200. Cortar logo 200 prepúcios. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha, Mical. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, em tudo que ele fazia. Como se falasse assim: não adianta intentar o mal contra esse rapaz, o Senhor é com ele. E Mical, filha de Saul, o amava. Davi era um homem amado. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Saul, no seu coração, ele era inimigo de Davi. Meus amados, há pessoas que pegam no seu ombro, mas no seu coração não compram a sua ideia, não anda segundo aquilo que você fala, pelo contrário, tem inveja até mesmo dos teus sonhos. E você tem que vigiar, tem que entender, ter discernimento em espírito, quem se achega a você. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com êxito para tudo. E todos os servos de Saul viam isso em Davi. Via o êxito que ele provocava nas batalhas. E o nome de Davi era muito mais estimado do que o de Saul. Amados, enquanto o inimigo ficar preparando armadilhas, o teu nome vai ser conhecido no mundo espiritual, o teu nome vai além no mundo espiritual, e o teu nome vai chegar onde ninguém chegou no mundo espiritual. Você vai ter o que nunca teria e vai ser o que nunca seria, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ainda que teu inimigo intente contra você, a palavra do Senhor diz que o Senhor é contigo, em tempo e fora de tempo, que o Senhor está à tua frente. Ele quebra os grilhões e Ele arrebenta as muralhas, e Ele te mostra as coisas grandes. Deus é contigo. Então não se desfaleça. Se o mundo espiritual anda cogitando contra você, não te preocupa tu, porque fiel é Deus para cumprir o plano dele em sua vida, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, bendito seja o Rei da Glória. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluias, aleluia.